na parte de terça-feira, um cântico para cada estação. Para cada estação do ano existiam salmos específicos. Vamos ler Salmo 3, por exemplo. Abra sua Bíblia em Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Veja que angústia de Davi. Davi viveu uma vida de fugitivo. Era um exército perseguindo Davi nos campos, nas montanhas, nas cavernas. Ele não se sentia em paz em lugar nenhum, porque Saul e o seu exército procuravam Davi para matá-lo. Por isso, Davi abriu o seu coração, a sua dependência de Deus é bem notória. Ele dependia de Deus inteiramente. Aqui diz, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Que salmo lindo! É um desabafo, é um abrir do coração, derramar do coração diante de Deus, falando dos inimigos e falando das poderosas proteções e libertações operadas por Deus. Lemos também no Salmo 33. Salmo 33 e os versos 1 até o verso 3. Leia comigo. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Aos retos convém o louvor. Você vive uma vida de louvor? Você canta hinos de louvor a Deus no seu culto particular? Verso 2. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Aqui lemos então Salmos 33, agora vamos ler o Salmo 109. O Salmo 109, vamos ler os versos 6 até o verso 15. Põe acima dele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe das suas habitações assoladas. Lance ao credor mão de tudo quanto tenha e despojem-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado da sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Aqui é um clamor, é um desabafo de Davi em relação aos seus inimigos. Meu querido irmão, aqui vemos, em primeiro lugar, os salmos são hinos que magnificam a Deus por seu poder criador, pelo seu governo, pelo seu juízo, pela sua fidelidade. Em segundo lugar, os salmos de ações de graças, que expressam gratidão pelas bênçãos. Em terceiro lugar, os salmos são clamores por libertação de problemas, como este salmo que nós lemos agora, o 109, verso 6 até o verso 15, está falando de problemas, de libertação, é um clamor por libertação. Em quarto lugar, os salmos de sabedoria, que representam diretrizes práticas para uma vida justa. Em quinto lugar, salmos que apontam para Cristo, salmos messiânicos, fala de Cristo como Rei, como libertador dos fiéis. Em sexto lugar, os salmos históricos, que recordam o passado e destacam a fidelidade de Deus e a infidelidade de Israel
para ensinar as novas gerações a não repetir os erros dos antepassados, mas confiar em Deus e serem fiéis à sua aliança. A poesia dos Salmos demonstra um poder distintivo para capturar a atenção dos leitores. Embora alguns desses recursos poéticos se percam na tradução, ainda podemos apreciar muitos deles em nossa língua nativa. Em primeiro lugar, os Salmos mostram paralelismo. O que é isso? Paralelismo é a combinação de palavras, frases ou pensamentos de modo simétrico e ajuda a entender o significado das partes. Por exemplo, bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aquilo que é expresso na primeira frase, em seguida, é repetido com outras palavras. É um paralelismo entre a primeira frase e a segunda frase. Nesse paralelismo, minha alma é tudo que há em mim, ou seja, todo o meu ser. Em segundo lugar, existem as imagens nos Salmos, o uso de linguagem figurativa para atrair os sentidos dos leitores. Refugiar-se em Deus é descrito como estar à sombra das suas asas. Em terceiro lugar, os Salmos têm merisma, que expressa totalidade por meio de um par de partes contrastantes, dia e noite. É um par de partes contrastantes, dia e noite, clamo diante de ti. Isso indica orar sem cessar. Em quarto lugar, os Salmos mostram jogo de palavras. Empregam o som das palavras para fazer um trocadilho e destacar uma mensagem espiritual. No Salmo 96, 4 e 5, os termos hebraicos Elohim, deuses, e Elihim, ídolos, criam um jogo de palavras para expressar que os deuses das nações apenas parecem ser Elohim, isto é, deuses, mas são meramente Elihim, ídolos. Então, isto é um jogo de palavras. Finalmente, a palavra Selá, que aparece constantemente nos Salmos, Selá, denota um breve interlúdio, seja para um chamado a fazer uma pausa e refletir sobre a mensagem de uma sessão especial do Salmo ou uma mudança de acompanhamento musical. Meu querido irmão, os Salmos, eles eram escritos para ocasiões especiais. Portanto, você tem nos 150 Salmos da Bíblia muito conteúdo, muitas sugestões de como louvar, de como adorar, de como orar, de como abrir o coração, como derramar a sua alma aos pés de Jesus Cristo. Use o livro dos Salmos com muita frequência, como Jesus usou, como os apóstolos do Novo Testamento usaram abundantemente os textos dos Salmos. Introduza os Salmos da Bíblia na sua vida e viva uma vida de louvor. Aleluia!